Estamos começando mais um programa do canal do Autoconhecimento. Estamos tendo aqui a honra hoje, muita honra, depois de muita tentativa, que vive viajando, vive fazendo vivências no Brasil todo, vivências da Lua, né, Noval? Do corpo, o mestre Noval Cruz, aqui, nosso amigo, que também trabalhou em mim, não é isso? É assim que se fala? Trabalhou na integração do meu corpo, no meu veganismo, que deve ser comido, que deve não ser comido, essa alimentação. Foi Noval que me deu uma grande força em termos de saúde do corpo, da mente, da alma, na integração. E depois de muita insistência, a viagem dele vai, não dá, vai e vem, eu consegui trazer. E foi visitar agora a família lá na Chapada, né? Isso. Na Chapada, e chegou e digo, não, agora você é do canal, agora você é meu. E trouxe uma voz aqui, certo? Para falar sobre essas vivências. Ele é criador da disciplina, né? A disciplina que se criou de autogestão e autossustentabilidade ambiental, né? Totalmente preocupado com a questão ambiental. Eu fiz uma vivência nova, uma corrida, que chama Corrida da Lua, né? De homens e de mulheres, ou mista, e para ganhar força da Lua, tomamos banho de rio, saímos 8 horas da noite, voltamos 3 horas da manhã. Uma coisa maravilhosa. Você sai de lá tão leve para a natureza, agora ele não deixa quebrar sequer galho de árvore. Ele é totalmente olhando para a gente e olhando para a mata da natureza. E outra coisa, uma coisa curiosa que a gente sente, sem falar, sem se comunicar nessa vivência, o que ele está falando, o que ele está dizendo com a gente e o que ele está zelando pela natureza. É incrível. Ele não deixa quebrar num galho, passa com cuidado. É como se ele conhecesse toda aquela mata, do mangue, perto do rio, o morro. Então foi espetacular. E é uma paz tão grande que a gente sente Deus, uma tranquilidade imensa que a gente sente da natureza suprema. É fantástico tudo isso que ele aprendeu, ele nos passou, passa para a sociedade. Isso é uma terapia. A terapia para quem está ansioso, para quem é hiperativo, é uma terapia para quem não tem o autoconhecimento do corpo, da alma, da mente, né, que come de tudo. Eu era viciado totalmente em refrigerante, batata frita, fritura e tudo mais. Eu sou totalmente vegano, graças ao meu amigo Noval Cruz. Vou passar a palavra ao mestre, né? Amigo, e que a sociedade saiba que possa fazer essa terapia. É uma coisa, assim, o que eu falei aqui não dá para explicar o que eu senti. Nozão, meu amigo, meu mestre, gratidão por estar aqui no canal do Autoconhecimento. Fala, Versinho. Obrigado pelas suas palavras aí, né? Isso me deixa, assim, fortificado, né? E me dá coragem para continuar a minha trajetória, né? E falar em trajetória, eu venho da Chapada Diamantina, né? Bahia, Lençóis, filho do Norberto Xavier Cruz, que era um alfaiate e músico, tocava clarinete e sax, né? E minha mãe, uma funcionária pública da Secretaria da Fazenda, Valdir Maria Batista Cruz, né? E tinha a sua mãe, Odília, e a minha bisavó, Bárbara, né? Bem, essa linhagem é uma linhagem ancestral, né? E ela é africana porque a minha bisavó era, né? Inclusive da religiosidade africana, que se chama Jari, que é um mix de candomblé com banda, né? Bem, e
eu lembro que o papai nos levava para serras. Em Morro de Chapéu mesmo, quando nós mudamos de Lençóis para o morro, a mamãe fazia naquela lata de leite ninho a farofa de frango. Não é esse frango de granja hoje, né? Mas era o frango de quintal, né? Eu falo frango de quintal porque eu tinha minha galinha, a galinha tinha um nome, essa galinha botava ovos, eu comia uns, outros eu botava para chocar. E no aniversário de cada irmão, eu sou o primeiro de 6 irmãos, já estou com 63 anos, né? Deixar bem claro que querem viver uns 120. Da minha idade? Da minha idade? Estamos aí, né? Então, assim, esse projeto de vida, ele tem raízes na ancestralidade, né? Então, o papai levava a gente para as serras. Em Morro de Chapéu tinha o Poço do Homem, tinha a Ilha de Friandes, tinha a Cachoeira do Ferro Doido. Assim, eram áreas lindíssimas que nós passávamos no domingo por lá, né? E tanto é que isso hoje eu trago nos meus trabalhos, né? Então, mesmo tendo uma casa lindíssima, que é a Tempo Livre, que é o Espaço de Consciência Corporal e Ancestralidade, que fica ali entre o Guatemil e a Cidade 2000, são 5 ambientes, todos circulares, né? É um padrão arquitetônico ganense, né? Assim, bem afro. E lá eu faço os trabalhos de culinária vegetariana, tem a capoeira Angola através da FICA, que é a Fundação Internacional do Capoeira Angola, né? Temos também as danças africanas. O trabalho do corpo você fez comigo? Sim, a parte de massoterapia também, né? Então, assim, como você falou assim, essa questão do ambiental, né? Quando você fala ambiental, fica parecendo que tem o corpo e o ambiente. Não, eu olho o corpo... É uma integração. O corpo, para mim, ele também é ambiente. Porque quem não tem o autoconhecimento, não estudou como você estudou, e não viveu tudo que seu pai lhe apresentou, você viveu a fundo. Isso. Quando criança e você retornou a todos os locais que seu pai levou para estudar, né? Depois você fala do seu mestrado que você tem, né? Isso, correto. Na UEMestre tem mestrado nessa área. E doutorado também. Doutorado também, viu? Lá pelo UFC. Também pelo UFC. Então, ele voltou a todos esses locais. O pai dele levou ele, me emocionei bastante, né? Encontrei aqui a emoção quando você falou do seu pai, né? Porque você tem uma honra muito grande pelo seu pai, pela sua mãe. Você fez questão de colocar o nome do pai dele e mãe dele no currículo dele, achei uma coisa bonita, né? Com certeza. E voltou a todos esses locais para vivenciar e estudar esses locais. Claro. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Que nós fazemos parte de um todo, de um universo. Claro. Por isso que é chamado de universo. Por isso nós somos um, né? Claro. E a questão na nossa nova sociedade que eu quero falar é aquela mesma, o que o Osho sempre fala, que quando o rio está descendo, ele vem com muito medo. Quando ele se encontra com o mar, ele se torna toda aquela dimensão que é o mar, não é isso? Isso. E é justamente o que o Naval fez. Ele foi a cada ambiente e sentiu o que ele sentia, a emoção que ele tinha quando tinha o pai dele junto dele, e integrou a mata a Naval Cruz. Pronto. Então, essa ligação, né, essa interseção, essa transversalidade, né, desse corpo com o ambiente é o meu trabalho, porque nessa sociedade hoje, né, deixar bem claro também que não só no contexto conjuntural em que estamos hoje, não só no Brasil, mas a nível internacional, isso é contextualizado no contato com o cliente. E mesmo o cliente achando que não está sendo afetado, essa coisa dos afetos, né? Então, é um elemento que eu estou trazendo muito hoje. Então, eu saio do padrão mecanicista de corpo e trago a questão dos afetos, né? Ou seja, esse psicossomático hoje colocado em um universo tenso, em um universo... Hoje mesmo atendi uma pessoa que
na sala de massagem, ela não conseguia. Eu mostrei o que era um boneco de pano. Eu pedi para ela ficar como um boneco de pano e ela não conseguia. Ela estava sempre em movimento. Então, assim, o desacelerar, logicamente, não é em 1 hora e meia que a pessoa que tem 30, 40 anos num processo de aceleração, né? Não é assim, a não ser que ele tenha um AVC ou um infarto, que é o que hoje está acontecendo. É o que você faz para que as pessoas não tenham, né? Então, essa proposta da prevenção, da longevidade, são elementos também trazidos nesse momento, né? Então, esse cliente, quando ele chega, eu dou o que eu chamo de 360 graus nele, aonde ele preenche uma anamnese. E ali, tipo, tem assim, qual a última vez que você abraçou uma árvore? Coisa assim simples. O seu último banho de mar. E deixar bem claro aqui para o ouvinte que existe aquela pessoa que mora em Fortaleza, mas ela tem 10 anos sem banho de mar. Ela vai para a Praia do Futuro, ela come o que ela quer, olha o mar, mas ela não se apropria. Nunca me esqueci isso que você me disse. Entendeu? Então, assim, esse lugar existe. Inclusive, antes, nessa anamnese, a pergunta era: foi à praia? A pessoa botava sim, e até recente. Quando na entrevista eu falava assim, como foi o banho? Ela, não tomei banho. Então, aí eu mudei a frase. Qual o seu último banho de mar? E aí você vai ver distância, né? Quando se permitiu ver o nascer do sol? Quer dizer, são coisas de 3, 4, 5, 10 anos, né? Visitou uma duna? Aí eu coloco a pé. Não é no 4x4, né? Então, assim, essas questões que aparentemente simples, mas elas têm uma profundidade. E ver esse corpo num ambiente fechado, com ar-condicionado, né? Climatizado, cronometrado, porque eu tive como funcionário de uma certa empresa que ele está no computador, o computador avisa que ele tem que almoçar e ele tem 15 minutos. Bem, então esse corpo que foi predeterminado ecologicamente a não ter horário, porque deixar bem claro que essa questão de café, almoço e janta é uma questão pós-revolução industrial, não é uma coisa ecológica, não é ancestral. Tem uma frase que você fala muito, que eu até uso, com sua permissão, que é a seguinte: que você não aguentou e não aguenta o quantitativo social. Sim, né? Sim. E usa muito o qualitativo pessoal, né? O seu qualitativo do seu interno. Isso, eu gosto muito dessa frase. Claro. Das duas frases. Né? Então, você vai ver essa distância desse ecológico. Então, o trabalho, ele convida o cliente no tempo dele. A gente tá até brincando com ele ali, né? Quando ele fizer a vivência lá no quarto, aí a gente vai ver assim, como é, você tá afim de fazer alguma coisa, porque tem aquelas pessoas que tá no cotidiano bem frenético e acha que tá tudo bem. Então, a Tempo Livre, ela veio esse espaço após a minha saída do banco, né? Porque quando eu vim da Salvador para cá, eu era um atleta do banco patrocinado e o banco queria fazer os 40 anos, né, de comemorações, e a única pessoa que era patrocinada pelo banco era atleta, tinha um curso de educação física, era eu, né? Então eu fui compor um GT de 15 pessoas, né? E viajei muito fazendo os eventos desportivos. E nas horas vagas eu desci no setor médico social do banco e fui fazer uma estatística, né, sobre as patologias. Aí você vai ver sedentarismo, obesidade, cardiopatias, né, tabagismo, alcoolismo, pressão, né, e o grau de absenteísmo também enorme. Aí eu fiz um justificativo em cima dessa constatação e foi criado e aprovado o consciência corporal para o funcionalismo do banco. E aí eu vim para cá com família e tudo, né, então comecei a fazer o projeto. Só que na era das privatizações, a questão humanista nas empresas, né, não sei se você está fazendo um MBA nessa área humanista, né? Mas eu espero que com todo esse capitalismo aí muito, né, assim, agressivo, né? Espero que as empresas, né, com seus respectivos empresários,
se permitam não ficar dependente do plano de saúde, entendeu? Da dependência química que hoje a cada dia está aumentando, e ver que esse corpo, ele é autossustentável. E nós Rosão, mestre, eu estava fazendo pensando essa semana, a pessoa começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ela pensa, fazer um plano de saúde. É a primeira coisa, fazer um plano de saúde. Por que ela não pensa em fazer uma vivência dessa, e conhecer a mata, em viajar, e tomar um banho de cachoeira? Sim. Nas minhas palestras eu sempre trago até um outro nome, e falo assim, não é um plano de saúde, é um plano de doença, porque você só usa quando você está doente, né? Então assim, é uma situação que, se fosse pegar o nosso querido Confúcio, né? Esse médico, ele só ganhava quando aquela família que ele tratava estava bem. Se a família adoecesse, o médico não ganhava. Então assim, hoje a gente vê que a lógica é outra, né? Então, eu, com todo respeito à alopatia, né, com todo respeito à medicina que está aí, né, nada contra. É importante, acho que tem seus momentos, mas eu vejo que a medicina preventiva ainda é discurso, E eu não vejo assim propostas, mesmo dos planos de saúde que poderia ter, né, aonde você trabalhasse essa prevenção, né? Porque, a princípio, esse corpo não veio para adoecer. A princípio, né? Assim, os estudos levam para isso. Mas quando eu distancio muito dessa natureza, então, se eu tomo uma coca, eu estou distante. Se eu, de repente, vou usar algo industrializado, eu estou distante. Então, assim, essas distâncias da terra, literalmente, enfraquece, né? Desencoraja e é tóxico, né? Então, hoje eu aplico um formulário chamado Diário Alimentar, onde esse cliente ele anota durante 7 dias o que ele come. Parece simples, mas dá um resultado profundo, porque ele entra em contato. E faz um suco verde, que é Ave Maria. Ou o nosso querido genipapo. O genipapo também aí seria um dos sucos, né, assim, da casa. O maracujá com capim-santo, né? São sucos especiais que a casa fornece nas suas vivências culinárias. E o quibe? O quibe árabe no forno, né? Então, são iguarias da casa, aonde bimestralmente a gente abre no sábado 10 horas e as pessoas aparecem para cozinhar juntos. E não tem a receita. Como é que se faz? Deixa lá o papel com a caneta, a pessoa pega e ela começa a anotar. Se ela tiver alguma dúvida, ela pergunta. Mas ela, no próprio punho, ela anota. Porque eu descobri também que se você der a receita, ela engaveta. Entendeu? Então, isso são detalhes que eu acho muito importante quando a pessoa está vivenciando aquilo. Tem pessoas que... O que é isso? É um inhame. O que é isso? Um inhame. A pessoa não conhece o nome. Então, corta o inhame, fotografa, publica na rede social ele cortando o inhame. Quer dizer, parece uma brincadeira, mas é uma coisa nova, entendeu? Para a pessoa que está distante, né, da cozinha. Então, assim, é terapêutico você estar cozinhando. É terapêutico você cuidar do corpo, não é? Hoje mesmo eu tive um contato com uma cliente que teve uma contratura, né, assim, a nível lombar, e ela é praticante da Ashtanga Yoga, né? Mas Novel, eu faço isso há 4 anos e é a segunda contratura que eu tenho. Eu falei assim, bem, se é a segunda em 4 anos, é questionável, né? E é só Ashtanga? Eu falei assim, bem, então aí a gente já começa a questionar. Porque aquela pessoa que faz yoga terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, e acha que tá bem, lógico, entre zero e fazer, tudo bem. Mas assim, eu hoje no olhar sistêmico, deixar bem claro isso, que nós que fizemos, né? Essa questão das constelações. Então assim, eu estou trazendo um olhar sistêmico pro corpo. Então assim, sistemicamente, o Alex Carrel, O Homem Esse Desconhecido, tem esse livro, O Homem Esse Desconhecido, um livro da década de 40, atualizadíssimo. Ele vai falar naquele livro que não existe nenhuma ação, nenhuma atividade que abarque essa complexidade que é o corpo. Então eu falei para ela, minha querida, olha, vamos conversar porque esse corpo está pedindo algo a mais. Ou talvez uma troca de atividade. De repente uma natação em mar aberto, por exemplo, né?
Aí ela ficou assim, eu falei assim, porque esse corpo não veio só para Ashtanga, com todo respeito a Ashtanga. Inclusive eu tenho um irmão que é um profissional com uma academia em São Paulo de Swastika Yoga da linha de Rose, né? Nada contra, mas eu sou da diversidade, né? Então é isso. Então assim, você leva o cliente para a vivência, mas não necessariamente você vai obrigá-lo como se fosse uma prova, como se fosse um teste, como se tivesse uma banca examinadora. Não, ele vai se apropriar no nível perceptivo dele, no momento que ele estiver, e basta, entendeu? Isso tem dado uma diferença profunda e me liberta também, porque eu não fico ali, entendeu? Assim, querendo o resultado que não é meu, não pode ser no meu tempo. Olhe, isso faz uma diferença profunda. E você respeita o outro, você não entra no território do outro, você limita ali e convive. Isso que é. Então assim, esses que eu estou chamando de entre lugares sutis, você tem que respirar, entendeu? Respirar e respirar para ampliar essa aceitação. E eu vejo hoje a sociedade com essa demanda, entendeu? Uma das minhas preocupações é a convivência. E aí entra um dado claro: se eu convivo com o mar, eu não vou poluir o mar. Se eu convivo com a árvore, eu não vou desmatar, né? Então assim, hoje esse Brasil, né, que tem muita gente olhando também para a Amazônia, por exemplo, né, é para exploração, para detonar. Então assim, com todo esse discurso que está claro, cientificamente comprovado, né, desde o Al Gore lá falando desse aquecimento global, né, essas coisas que a gente tá claro, mas quem está distante, né, não valida. E aí entra a ancestralidade, né? E por que não falar também da religiosidade, né? Porque aí eu sou da religiosidade africana e todos os orixás eles têm ligações com a natureza. Então, depois da minha vivência, que o mestre me ensinou em relação à ancestralidade. Sim. Então, o candomblé, a umbanda, essas manifestações da religiosidade de origem africana ou afro-brasileira, ela tem um vínculo com a natureza. Como a ancestralidade indígena também. Então assim, não tem como você detonar ou deixar sujo um poço de uma cachoeira, né? Eu convivo aqui com o Pajé Barbosa, né? Somos irmãos. E de vez em quando eu vou lá, aqui em Pitaguaris, né? Às vezes vou lá também no Iguape com a Cacique Pequena. Mas assim, a lagoa... Isso é uma riqueza tão grande, essa convivência que o normal faz com você. A gente nem só ir viver. Olha, eu... Não entender, não dá para... É alimento, né? Chega lá, eu chego com o meu djembe, aí entra o torém, eu tô lá batendo, eles... Porque os tambores deles são menores, aí quando ele veio eu falei, isso aqui é africano. E o banho de Olanã que você dá lá, que é uma coisa maravilhosa, uma banha aqui. Sim. Então assim, essa sacralidade, né? Essa espiritualidade, ela é viva. Então não tem como você não reverenciar, não sujar, cuidar, proteger, né? E somos isso. Por isso que todos que passam por essa vivência lunar, inclusive agora na terça-feira vai ter uma feminina, as pessoas saem de lá assim, silenciosas, porque a vivência ela é tudo em silêncio, você passou lá... Aqui tem mais medo aos homens, né? Hein? Como é? As mulheres são mais gloriosas, né? São. Então, saem silenciosos, reflexivos, né? E ao mesmo tempo assim, emocionados, porque
Assim, aí eu, assim, por que é que não tem uma reclamação maior? Por quê? Porque eles estão visitando a ancestralidade, né? E aí não tem cabeção. Eu falo assim, cabeção, porque essa racionalidade ali, ela não funciona. Teve um cara ateu, né? Ele foi para vivência. Aí quando terminou, ele falou assim, Dorval, olha, é a primeira vez que eu duvidei do ateísmo, porque ele estava num lugar, ele olhou escuro, né? Aí ele, rapaz, tinha uma entidade ali. Eu falei assim, ele falou, Dorval, você acha que tinha? Eu falei, claro que tem, né? Aí ele, cara, porque eu senti, ele, né? Esse é o ateu. O ateu. Quando tá no avião, né? Ateu, graças a Deus, quando o avião não cai, né? Mas ateu, graças a Deus. Mas foi engraçado assim, porque quebrou toda, né, aquela rigidez dele. Quando ele se viu, ele olhou assim, escuro. Isso foi ali na região de Valença, né? Tem muito cacaueiro. E o cacaueiro, mesmo na lua cheia, é escuro. Porque o cacau tem aquela copa e você... É muito escuro. Isso ali. Eu fiz umas vivências ali. Barra Grande. E aí o cara, ele questionou, né? Eu falei, que bom que ele questionou. É flexibilidade, né? Então assim, hoje essas minhas vivências, elas estão convidando as pessoas a se permitirem a entrega. Entendeu? E é uma mudança de vida. É uma mudança de vida, mudança de entendimento do corpo, de entendimento da alma que nós estudamos lá, né? Da espiritualidade, né? A integração, né? Corpo e alma que a gente quer. Sim. E uma coisa fantástica, eu tenho duas ancestralidades, né? Eu tenho a ancestralidade árabe e tenho que é oriental e ocidental, né? Claro. E eu senti uma angústia, assim, alguma coisa muito antes de só pensando em ganhar dinheiro. Há mais ou menos quase 10 anos atrás, e nunca tinha me preocupado com a ancestralidade ocidental, só com a oriental, que é muito mais, para mim é forte, muito mais forte, né? E quando você me apresentou a ancestralidade, né, explicou tudo, explicou que quando a gente estuda Bert Helling, estudando Bert Helling de ponta a ponta, né, não tem um início, não se ensina o início ali, muito pouco do começo de Bert, né? Certo, sim. Que Bert começou como missionário na África, né, como missionário padre na África, e na tribo de Zulus, né? Aprendendo tudo com os Zulus. Lá, os Zulus, você me contou, não passavam esse conhecimento a ninguém, né? Sim. Os africanos, os índios não passam esse conhecimento a ninguém. Os xamãs, né? Sim. Eu também sou caminhante do xamã, né? O xamanismo. E não passa esse conhecimento. Mas confiavam em Bert Helling, né? Viram ali em Bert Helling poderia confiar todo ritual sistêmico, né? A sistemologia, né? A mente sistemicamente, que eu chamo mente sistêmica, né? Claro. A Bert Helling, né? E você me contou todo o processo dos africanos, da ancestralidade. Até hoje, meu mestre Dorval, meu amigo, eu faço meditação saudando os orientais, os árabes e os ocidentais. E os africanos? E os africanos. Porque se você pegar eu me lembrei, quando o falou, do jogo de War, né? Eu jogava muito War, né? Sim. E se você juntar ali os continentes, dá tudo direitinho na África, né? Toda a América do Sul encaixa embaixo na África, a Europa vem para a África, os Estados Unidos também, a Ásia, se você puxar, encaixa, a Oceania também embaixo ali, né? Então, há alguns estudos científicos que todos nós viemos da África, né? Então, eu aprendi todos os dias, eu faço meditação para os meus ancestrais. E sinto
hoje uma calma tremenda, tranquila, e deixá-los também tranquilos. Porque na ancestralidade, o que eu sinto, e em estudos também provocados pelo Noval, pelos nossos mestres, né? A Chara, Isabel, Maciro, a Pri, a Dani, e todos os mestres que eu passei, o Gerardo, né? E estudos científicos, todos dentro da ciência. Você fez comigo cursos, né? Da MBA, da psicologia positiva, da psicologia. Se eu falar das 19 formações que eu tenho, você deve ter 30, né? Então, a ancestralidade fala com a gente sente. A gente sente que quando vem a repetição de padrão, nitidamente, quando ela não é consertada, quando ela não é corrigida, os ancestrais ficam, há uma inquietação na gente, né? Sem saber. Será que nós vamos repetir esse padrão que os nossos ancestrais repetiram? Como é meu ego? De onde vem meu DNA? Né? Sim. Então eu tenho um DNA altamente forte, que eu brinco muito, né? Eu tenho DNA árabe, né? Eu divido a própria DNA do Islã, do muçulmano, né? Então DNA lá sem defender, mas a gente tem que tentar entender e ver o outro lado de tudo, né? E os ocidentais, né? Os ocidentais são muito amáveis, muito mais amáveis, né? Os africanos são muito amáveis, né? Quem vê o Noval, ele tem um coração gigantesco, é uma coisa impressionante como você trata a gente ali, você trata no seu espaço. Então todo dia eu reverencio, tomo meu banho, dormir, os ancestrais. Você trouxe aí uma temática, né, que é essa questão da ancestralidade africana, né? E aí, assim, eu me prezo, tento, que não é fácil, trazer 2 princípios, né? Um deles chama o cuida-te. Cuida-te. Então, Cuida-te. Se eu acordo de manhã agradecendo por estar vivo, se eu toco no meu corpo, se eu alongo, se eu olho para o sol, se eu escuto o pássaro, quer dizer, esse momento antes de entrar o burburinho, eu estou aplicando o cuida-te. Cuida-te. E esse lugar desse cuida-te, ele é um corpo. Eu deixar bem claro aqui para os ouvintes que quando eu falo corpo, esse corpo... O corpo fala, né? Esse corpo, ele não é só fisiológico que nós estamos vendo aqui, né? Nós temos aqui, como se fosse assim, me emocionou quando você falou do seu pai, né? Você falou bastante. Então, assim, esse corpo emociona, esse corpo ele sente, né? Esse corpo, ele tem alegrias, tristezas, ele tem raiva. Memórias, né? Tem memórias, né? E ele é espiritualizado, né? Ele é espiritualizado. Então, assim, esse cuida-te, quando eu estou nesse primeiro momento do dia, ele é também espiritualizado, né? Então, assim, quando eu toco, faço alongamento, vou puxando, entro cobras, ali. É que eu faço aí também, amor? É que eu faço, cara, eu faço aí. Não, você tem um estralozinho, mas para. Então, assim, é normal. Então, assim, esse contato com esses planos, né, assim, e aí deixar bem claro aqui, aí já é consciência corporal, aonde quando você desce, você desceu, quer dizer, quando você muda a posição, você vai para um outro lugar. A flexibilidade. Porque aqui nós estamos num lugar, né? Se a gente desce é outro lugar, né? Inclusive, eu tenho um conceito de que, apesar de estarmos aparentemente confortáveis aqui, mas a cadeira, sinto muito para quem está nos seus sofás aí, mas realmente, do ponto de vista da consciência corporal, foi um dos elementos assim mais nefasto ao corpo. Né? Tanto é que lá na minha casa, o banheiro é na bacia turca. E as almofadas?
Sim, nós vamos falar. Tem. Então, essa coisa de estar próximo do chão é o normal. E você viu também que tem a corda para quando você chega em pé, vai entrar você Abaixa. Então, assim, Saudando. isso na cultura negra, você vai ver entradas de salões enormes, mas a entrada você entra ou abaixado ou entrar de quatro. Saudando a sociedade. Então, assim, essas questões que aparentemente simples, mas lhe tira de um lugar normalmente de ego. Normalmente de ego. Não foi só o seu mestrado, seu doutorado, o seu espaço. Cada pedaço dele tem uma significância importantíssima aos ancestrais, ao corpo, à vivência que você faz. Sim. Como é que essa cabeça, Noval? Me diga a sociedade. Não, olha, aí tudo ali é terapêutico. Então, aí vai entrar. Eu tô aprendendo. Aí vai entrar outro princípio. Vai entrar outro princípio. Que casa com Kudit, que é o dizer é fazer. Certo. Disse, não fez, não me disse nada. O poder de agir, né? É. O poder de agir. Disse, não fez, não me disse nada. Então, não, relaxa. Não fez, então não vamos voltar. Tá tudo certo. Daqui pra frente. Vamos pra frente. Então, com esses dois princípios, a casa foi montada. Por isso ela tem mais partes circulares, né? Tem a oca-mãe, tem as duas ocas filhas, né? Você tem ali na frente um lago, que é as coisas da água. Você tem a pedra. A pedra ela tem a ver com o Xangô, né? Porque, queira ou não, eu sou de Xangô, a casa de Xangô, né? Então, assim, essas questões da religiosidade... Xangô é prosperidade, né? Xangô... Ele tá mais... a prosperidade vamos botar na Oxum, né? Assim, mas, assim, mas o Xangô ele tá na justiça. Justiça e prosperidade. Ele tá ali na... Limpeza. Né? É um guerreiro. É o fogo. Né? Então, assim... E o cara tem até um dos... A gente chama Oriquis, né? E teve uma das guerras, né? Que ele destruiu, assim, um exército, né? E teve os prisioneiros. Aí ele falou assim... Aí, mata todo mundo? Aí ele falou assim... Não, só os comandantes. Então, assim... Ele tem um lugar, assim, meio sutil, aonde... era justo, né? Então assim, não, o soldado é mandado, deixa ele aí, mas os comandantes a gente... Então assim, são muita essa coisa da mitologia africana dos orixás, né? Assim, não é aquela coisa Lago Azul, tudo bonitinho, né? Assim, sempre você vai ter o que tem hoje na vida, né? Que às vezes você quer mascarar, mas assim, essa convivência com em cima e embaixo, com as duas partes, né? Mas aqui Desculpa, só na mão aí. É que eu vou colocar. Tá aparecendo agora, tá bom? Show, pronto. Tudo isso que o Noval falou, nobre sociedade, amigos, amigas, né? Espiritualistas e todos que estudam conhecimento ou não, vão estudar. E eu passei pelo conhecimento, passei a viver muito melhor. E depois que eu vi as vivências, eu saí de casa e voltava no automático e não notava que a cor da parede do prédio da frente, eu não sabia. Eu não sabia como estava o que tinha dentro do meu carro, não sabia. Meu quarto, se precisava, qual era a cor daquele santo, daquele amuleto que estava ali. Depois da vivência, você vive a natureza, você sente, você ouve a natureza falar com você ali na vivência, certo? Mas eu adoro muito a Bahia. Eu fiz uma manifestação, vou achar aí, o pessoal não está aqui, 3 pessoas aí duas, que era o Edivaldo Franco, né? E fui lá na casa de Edivaldo Franco e ele estava viajando, eu vou achar Edivaldo Franco. Aí eu também vou achar Edivaldo Franco. Ele estava no aeroporto. E eu conheci o Edivaldo Franco lá. E tem uma coleção do que escreve, que é o poder da gratidão, né?
Eu comprei esse livro e veio pro Nivaldo lá, peguei autografo e conversamos. Passei um pouquinho tempo, né? Por causa da idade dele, as coisas que tal, mas foi um fogo, né? Você passaria ali um fogo, 10 horas conversando, a frequência da voz e tudo mais. E outra pessoa que eu gosto muito, que eu acho que tem uma grande espiritualidade, ajuda muita gente ali no Pelourinho, tudo aquilo que eu vivenciei ali na Bahia, né? É Carlos Brau. Mas eu não tive esse prazer de conhecer Carlos Brau. Aí você tem um óculos, que você devia ter trazido, muito igual ao Carlos Brau, né? E eu mandei fazer igual ao óculos do Carlos Brau. Procurei durante muito tempo. Fui lá na Aliança de Ouro, esse óculos, né, do Carlos Brau, e eu queria vir igual a você, né, igual o mestre aqui. Mas também ainda vou ter esse prazer de conhecer Carlos Brau, que eu acho que é um homem que tem uma espiritualidade e ajuda 300 a 400 crianças ali ensinando a música. Eu acho que não tem coisa mais forte que entra quando minha noiva gosta de dirigir o carro, né? E eu estou até desaprendendo a dirigir, porque ela não dá mais, não deixa mais dirigir o carro. Dirigir o carro direto. E eu vou escrevendo, para escrever, vou estudando, no carro para todo que eu estou estudando, lendo. E na Bahia, quando você entra na Bahia, você sente, aqui você está andando, dirigindo, e você começa a notar os locais, os lugares, que você dirigindo, que você no mecanismo, né, mecanicista que você está, a mente não deixa. Então a espiritualidade, eu estou muito a agradecer, tudo que aprendi, a todos os mestres, a todos os anjos que têm aparecido, que a lei me inventou, eu acho que só fiz o bem, a gente só procura fazer o bem, né? Eu até tenho uma frase que o bem sempre tudo bem, e tenho encontrado muitas pessoas boas na minha vida, na vida da gente, e só tenho a agradecer. Mas espero ir conhecer Carlos Brau, que ajuda muita criança, como o Zeca Pagodinho também, no Rio de Janeiro, que ajuda, tem lá a escola para 700 crianças, né? E essas pessoas que fazem bem para a humanidade, elas têm que ser divulgadas. E você falou de duas pessoas aí, né, assim, e o próprio Nivaldo também, assim, pessoas da ancestralidade, pessoas espiritualizadas, né? E quando você fala da música, né, do ponto de vista ancestral, né, qualquer ritual, ele precede música, canto, né, dança e ritmo, né? Então, assim, essas nuances ritualísticas, né, quando são colocadas, o termo atualiza a ancestralidade, né? E eu quero deixar aqui, nós estamos já nos finalmente aqui da entrevista, né? Deixar os agradecimentos, né? E ao mesmo tempo aqui deixar aqui para o público que todos esses meus afazeres, eles permeiam também um papel de pai e avô, né? Porque são 5 filhos, né? Tem a Rosana, o Vinícius, o Rono, a Raíza e o Juncando, né? Então, e o avô, que sou avô de 2 netas. Eu quero ser pai de novo, né? Quem? Vou fazer outro sistema, quero ser pai de novo. Outro sistema. Então, assim, é possível você estar com esses papéis, né? E fazendo coisas que tem a ver com essa preservação, né, do planeta, né? Então, eu deixo aqui assim os meus agradecimentos, a oportunidade aqui do meu amigo Salim trouxe, né? E deixar o convite para visitar a nossa casa, que é a Tempo Livre, o Espaço de Ciência Corporal e Ancestralidade, que fica ali na Rua Magistrado Pompeu, 385, no Cocó, ali entre o Iguatemi e a Cidade 2000. Então, meus agradecimentos.
Então, queremos agradecer aqui ao Albatroz, ao canal do conhecimento, à sociedade, trazendo aqui mais um mestre, né, para trazer outro conhecimento para a gente aprender, e virão outros. E a gente procura trazer pessoas que são gabaritadas e realmente estudam e gostam, tudo dentro do contexto. E eu, ao contrário, participo da vivência de todo o contexto para sentir o que é esse contexto. Parabéns, Rolô, por tudo que você faz pela nossa sociedade. Obrigado. Viu? Até mais. Gratidão. Gratidão.